identificar padrão de Brugada no eletrocardiograma. Você vai olhar para V1 e V2. O paciente tem que ter um supra do ponto J maior ou igual a 2 milímetros, associado a um segmento ST descendente que finaliza com onda T invertida. Esse é o padrão tipo 1 da síndrome de Brugada. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cardiologia na Prática. E hoje, para o nosso quadro Pacientes que Marcam, eu tenho uma convidada muito especial aqui, a doutora Bárbara Valente, que é minha esposa, tá? Mas que vai falar hoje, pessoal, de uma doença extremamente... Ela é rara, mas ela é uma causa importante de morte súbita, que é a síndrome de Brugada. Ela vai contar 4 casos aqui que marcaram ela, né? E como que um aluno dela, como que um médico salvou a vida de tanta gente da família dele. Me conta essa história. Gente, primeiro, né? Obrigada pela apresentação. Meus queridos, primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos pacientes com síndrome de Brugada você já atendeu? Você já vivenciou, você já viu, né? Porque é uma doença extremamente rara, né? É uma canolopatia autossômica hereditária, uma doença hereditária rara, né? Mas acredite se quiser, eu já, na minha carreira, eu já permeei essa história por 4 vezes. Eu vou contar pra vocês como tudo começou. Todas as 4. Eu peguei 2 casos, tá, pessoal? Foi 2 mesmo? casos, que tinham toda uma história familiar que você vai falar mais pra frente, mas que, apesar de ser raro, foi o que eu disse, é uma causa importante de morte súbita em Exato. pacientes com coração normal, né? Exatamente. Gente, então deixa eu começar deixa eu começar pelo começo, né? Sendo Vamos lá. redundante aqui. Então vamos lá. A primeira vez que eu vi, né, eu tive contato com a síndrome de Brugada, foi justamente quando eu era ainda estudante de medicina. Eu estava acompanhando um professor cardiologista lá no hospital de Messejana e ele estava dando plantão na UCO. E aí eu fui pro plantão junto com ele, segundo semestre ainda da faculdade. E aí quando eu estava lá no plantão, tinha um jovem internado na UCO, né? A UCO é uma UTI só que do coração especificamente, né? Você A lembra a unidade idade? coronariana. Era um paciente super jovem, ele tinha menos de 20 anos. E aí eu fiquei assim, nossa, e eu perguntei para ele, né, porque o cardiologista que eu estava acompanhando era o Dr. Ricardo Martins, um grande professor, inclusive um abraço. E eu perguntei para ele, professor, puxa vida, um paciente com menos de 20 anos internado aqui na UCO, será que ele infartou? O que aconteceu? Ele, não, minha filha, isso aqui foi uma síndrome de Brugada, ele está internado aguardando CDI. Gente, aquilo... assim, imediatamente fez um match, assim, comigo, com a minha essência, com tudo. Eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu já gostava de cardiologia. E você já conhecia a síndrome, não? Aí foi a primeira vez que eu tive contato com essa síndrome. Inclusive, foi a partir desse momento que eu fui estudar, né? Então, o que é a síndrome de Brugada, né, gente? Isso, conta pra gente. A síndrome de Brugada, ela é uma doença autossômica, hereditária, tá? Dominante. E o que acontece? Quem herda, né, essa síndrome, ele tem um aumento do risco de morte súbita por conta de arritmias ventriculares. Por quê? A síndrome de Brugada ela é uma canolopatia, especificamente dos canais de sódio, né? E aí o que acontece? Esse paciente ele tem um risco de evoluir com arritmias ventriculares, principalmente fibrilação ventricular. Mas em que período? Mais durante o sono, que é onde eu tenho tônus vagal mais exacerbado. Então, gente, é uma situação muito dramática. É aquele paciente jovem, de 17 anos, 19 anos, que morre dormindo. Ele simplesmente não acorda, né? Então, quando esse paciente tem uma morte súbita abortada, né? Foi o caso desse paciente, por isso que ele estava internado, aguardando o CDI, ou seja, alguém viu que ele estava parado, levou para um hospital, conseguiu reanimar sem sequelas, ou seja, incrível, né? E ele estava agora no hospital esperando o CDI, que é um cardiodesfibrilador implantável para prevenção de morte súbita, né? Então, assim, a gente já está fazendo uma prevenção secundária nesse cenário, né? Então, foi a primeira vez que eu tive contato com essa síndrome. E as outras 3? Você teve 3. As outras 3, então vamos lá. A segunda vez, eu já não era mais estudante de medicina. Eu era médica recém-formada, eu estava trabalhando na UPA. Gente, que loucura. Até hoje eu ainda fico arrepiada quando lembro dessa história. Eu estava trabalhando na UPA e aí eu estava atendendo vários pacientes. Então, assim, vocês sabem o que é uma UPA, né? Lotada, a gente tem que atender rapidamente, tem um monte de gente esperando lá fora. E aí eu abri a porta e aí veio um paciente super jovem, assim, o paciente devia ter no máximo uns 35 anos. Aí ele entrou e ele queixando, assim, que estava com uma sensação de falta de ar.
Aí, só que eu olhei pro paciente e eu não vi nada específico, assim, sabe? Então ele tava assim, não, doutora, eu tô com uma sensação de falta de ar, é só isso, não tô sentindo mais nada. Aí eu, tá bom. Aí eu falei, tá, ok, né? Já pensando assim, não, talvez seja algo, né? Algo mais somatoforme, né? Talvez não seja especificamente uma doença. E aí eu pensei, não, ok, deixa eu examinar esse paciente aqui. Fui examinar o paciente, não vi absolutamente nada no exame físico, a ausculta pulmonar limpa, o paciente não tinha absolutamente nada. E aí eu já tava assim, não, ok, vou fazer só um eletro aqui nesse paciente e vou reavaliar e depois vou liberar ele para casa, né? Enfim, né? Quando a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Vamos fazer pelo menos o eletro, né? Vou fazer pelo menos o eletro. Fiz o eletro do paciente, eu fui pedir, estava ali preenchendo os papéis para fazer o eletro do paciente, quando de repente a mãe dele entra na sala, bate a porta assim, doutora, pelo amor de Deus, salva a vida do meu filho. E eu, meu Deus do céu. Aí eu, como assim? Aí eu, calma, senhora, o que está acontecendo? Eu achando até que o paciente estava lá fora dela. Ela, salva a vida do meu filho. Aí pegou nos ombros do paciente da minha sala. E eu falei, meu Deus, mas ele está bem, senhora. Doutora, pelo amor de Deus, eu já perdi meu marido, já perdi o irmão dele, eu não posso perder ele. Nessa hora eu falei assim, opa, peraí. O buraco é mais embaixo, né? História de morte súbita familiar fortíssima, né? E aí eu falei, meu Deus, então peraí. Gente, fiz o eletro no paciente, olhei o eletrocardiograma do paciente e eu não vi absolutamente nada. Não vi absolutamente nada. Eu vou ensinar vocês a verem Brugada no eletro. Fica nesse vídeo até o final. Mas eu olhei assim e eu não vi absolutamente nada. Eu falei, cara, mas pelo amor de Deus, assim, eu já gostava de cardio, sabia que existiam, né, doenças, arritmias ou doença estrutural cardíaca que poderia levar à morte súbita no paciente jovem. E aí eu falei, não, eu vou tentar mandar para alguém, né? Aí eu consegui bater foto do eletro e mandei por e-mail para, para o hospital de Messejana, na esperança de que alguém me respondesse. Gente, Deus é tão bom que a médica respondeu falando exatamente assim. Eu lembro até hoje que era uma médica mulher. Ela respondeu exatamente assim. Olha, você está diante de uma síndrome de Brugada tipo 1. Esse paciente deve ser internado imediatamente. Você tem que encaminhar esse paciente para o hospital de Messejana porque ele só pode ir de alta após CDI. Eu não sabia nem o que era CDI na época. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. De novo, essa síndrome, né? Tipo assim, meu Deus. Mas pensando, você salvou a vida dele, né? E da sei lá. Da família não deu, né? Pra salvar. Mas pelo menos dele você salvou. Pelo menos a vida dele, sem dúvida. Então, assim, foi algo que foi muito marcante na época. Eu fiquei com muito medo, porque eu pensei, meu Deus, os meus olhos não viram absolutamente nada. Gente, e assim, não tenho que se culpar, tá? Porque, de fato, síndrome de Brugada é uma síndrome rara. Muito cardiologista até hoje não sabe identificar uma síndrome de Brugada no primeiro olhar, não. Porque realmente é uma síndrome rara, né? Não é fácil, não é rápido, assim, de você vivenciar isso no seu dia a dia. Então, tem gente que passa... Um achado muito específico, né? Inclusive, a gente nem chama de síndrome especificamente, né? A gente chama de padrão de Brugada no eletrocardiograma. Eu vou já ensinar vocês a verem. Quando o paciente tem manifestação, né? Sintoma de fato, ou seja, tem história familiar de morte súbita, ou o paciente já teve uma síncope inexplicada, ou o paciente teve uma morte súbita abortada, ou o paciente teve TV... Se ele tem sintoma, aí a gente chama de síndrome de Brugada. Se não, é só o padrão de Brugada, né? E um paciente ainda assintomático, mas com risco de morte súbita. Lembrando que a manifestação, né, da Brugada, ele é mais a TV ou FVs. E a TV sendo polimórfica, tá? Perfeito. Eles não fazem muito monomórfica. Perfeito, perfeito. E aí, gente, teve a terceira vez, sim. Eu ainda estou na terceira história. Você tem uma relação muito forte com o Brugada. Sim, foi por isso que, obviamente, bastante, sem sombra de dúvida, foi a doença que me marcou, né? Assim, foram 4 pacientes muito marcantes e essa doença me marcou de uma... O último caso, especificamente, foi o que, sem sombra de dúvida, foi o que mais mexeu comigo. E aí, vamos então para o terceiro caso. O terceiro momento onde eu vivenciei a síndrome de Brugada, eu já era cardiologista. Eu estava, inclusive, com ele comprando esse paletó. Ele estava no vestiário e eu estava de sobreaviso de cardiologia por telemedicina. E eu estava sempre, né? Eu estava de sobreaviso de cardio por tele, então eu estava sempre com o meu computador. E aí eu laudava os eletrocardiogramas de pacientes, né? À distância, quando chegava um paciente de urgência, então era sobreaviso. Aí eu levei meu computador, estava com ele lá na loja, da Aramis, especificamente, ele estava indo comprar esse paletó. E aí, enquanto ele estava provando no vestiário, eu estava sentada esperando que ele provasse para eu poder ver. E aí, eu recebo uma mensagem
dos assessores, né, que estavam de plantão ali, avisando pra gente da central, falando que tinha um caso para ser avaliado. Eu fui, abri o caso e tal no computador, e aí tinha lá exatamente o seguinte: homem de 22 anos foi encontrado pela esposa desmaiado no banheiro, trazido para o pronto-socorro. Paciente está assintomático, sem queixa nenhuma, acredito que seja apenas uma hipotensão postural, gostaria apenas da avaliação do eletrocardiograma. O paciente estava super bem e tal, e ele fala ainda bem, gostaria da avaliação do eletro para alta. Aí eu, perfeito. Gente, quando eu fui olhar o eletrocardiograma, é exatamente esse eletrocardiograma que vocês estão vendo aqui. Inclusive está no nosso livro ECG na prática, justamente por isso. Porque foi o paciente que eu atendi com padrão de Brugada e como teve sintomas, uma síncope inexplicada, então uma síndrome de Brugada, minha terceira síndrome de Brugada. E aí, veja, né, o plantonista queria dar alta porque achava que era só hipotensão postural, para vocês verem como não é tão claro, né? Mas vocês vão aprender agora a identificar. Vamos lá. Esse aqui é o eletrocardiograma real desse paciente, tá? Então, o que vocês observam, né? Como que vocês têm que olhar para o eletrocardiograma para identificar um padrão de Brugada? Gente, vocês vão olhar especificamente para que derivações? V1 e V2. Às vezes pode ir até V3, pode, mas principalmente para V1 e V2, tá? Então, esse é o momento do corte, presta atenção. Como identificar padrão de Brugada no eletrocardiograma? Você vai olhar para V1 e V2. O paciente tem que ter um supra do ponto J maior ou igual a 2 milímetros associado a um segmento ST descendente que finaliza com onda T invertida. Esse é o padrão tipo 1 da síndrome de Brugada. E você vai ver isso aonde? Nas derivações V1 e V2. Perfeito. Bárbara, não estou vendo, mas tem grande chance desse paciente ter síndrome de Brugada. O que eu faço? Sensibiliza o achado com o eletrocardiograma. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar as derivações que estão no quarto espaço intercostal, V1 e V2, e vai colocar no segundo espaço intercostal, na mesma posição em V1 e V2. Assim você aumenta a chance de você identificar o padrão tipo 1 da síndrome de Brugada. Gostou da dica? Então, já segue aqui, já se inscreve para você não perder mais nenhuma dica boa dessa. E o tipo 2? O tipo 2 é esse primeiro padrão, o padrão tipo 1, ele é chamado de barbatana de tubarão, pessoal. Porque parece uma barbatana de tubarão, né? Exato. Essa elevação do ponto J mais do que maior ou igual a 2 milímetros. E tem o tipo 2 que é chamado de sela de cavalo. Exato. Né? Que eu tenho uma elevação do ponto J, mas que o segmento ST, ele não ultrapassa a linha de base, certo? Então ele vai até assim, se mantém suprado ali, acima da linha de base e emenda ali com uma T bifásica, então uma parte negativa e outra parte positiva. Então qual a diferença dos dois? Os dois têm elevação do ponto J, certo? A diferença é que a onda T no padrão 1 de Brugada, né, que é o principal, que é o padrão mais característico, ela é negativa. No padrão 2 é um sela de cavalo, aí a T é positiva. Existe o padrão 3 também, que toca o ST na linha de base, mas de uma certa forma, o que é característico é o padrão 1, tá, pessoal? Inclusive, a gente, quando pega o padrão 2, ele dá a dúvida, tá? Ele deixa essa dúvida e todas as diretrizes, eles pedem para você fazer um teste de provocação, que a gente tem uma substância chamada agimalina, que é um inibidor do canal de sódio, que você provoca e esse tipo 2 vira tipo 1. Aí você fala, isso aqui é Brugada mesmo. Então, perfeito. Ele é indicado nesse padrão tipo 2, fazer esses testes provocativos. Sensacional. E o quarto caso? Gente, o quarto caso, óbvio, todos foram muito importantes, todos foram muito emblemáticos, mas o quarto caso, eu acho que me deu um orgulho maior aqui dentro, sabe? Assim, em termos de propósito e de missão do que a gente faz aqui, né? O quarto caso, gente, não foi meu, mas foi de um aluno meu. Eu estava fazendo o exame, especificamente estava coletando exame de sangue, quando um aluno meu me mandou uma mensagem: doutora Bárbara, eu não tenho como te agradecer, porque esse paciente, ele já tinha ido várias vezes no pronto-socorro, com queixa de desmaio, com queixa de falta de ar, de mal-estar, e simplesmente ele já tinha sido encaminhado para o psiquiatra múltiplas vezes. E todo mundo dizia que o que ele tinha era simplesmente uma disforia, era um transtorno de ansiedade, não era absolutamente nada. Quando eu fiz o eletrocardiograma do paciente, eu imediatamente identifiquei que ele tinha padrão de Brugada tipo 1.
Na hora que eu vi aquilo, eu lembrei exatamente da senhora e da aula, sabe? Então, assim, cara, olha, um médico recém-formado está de plantão na UPA e dá um diagnóstico de síndrome de Brugada. Foi, assim, surreal, foi incrível, sabe? E, assim, não parou aí, sabe? Além dele ter dado esse diagnóstico nele, ele ainda fez bem certinho como a gente indica. Você tem que investigar todos os familiares. Sim. Porque se ele tem uma doença hereditária autossômica dominante, então tem grande chance dos familiares terem também. Ele investigou nos familiares e 2 irmãos também tinham o mesmo padrão. Então, ele não salvou só a vida daquele paciente, ele salvou a família inteira, gente. Então, assim, foi quase que assim, um plot twist tudo que me aconteceu, né? Desde a primeira vez de quando eu identifiquei, quando eu tive o primeiro contato com a síndrome de Brugada ainda estudante de medicina. A segunda, quando eu vivenciei um paciente que já tinha perdido o irmão e o pai, né? Mas ele, graças a Deus, foi salvo. E agora essa história se fechou, esse ciclo lindo, né? Se fechou com o meu aluno dando o diagnóstico de síndrome de Brugada e salvando a família inteira. Não, e assim, o que é incrível dessa história, pessoal, é o tanto que o conhecimento salva. É isso. Né? E isso faz a gente continuar aqui dando, né, ensinando vocês, porque justamente, olha a cadeia de tudo isso. Olha a cadeia. Se esse cara não fosse diagnóstico... Olha só, você ensinou para um aluno, né? Você vai lá, ele buscou pelo conhecimento e você estava disposta a ensinar. Uhum. Ele aprendeu e ele usou esse conhecimento para salvar não só uma, mas 3 vidas. Exato. Olha como essa cadeia é bonita, né? Olha como a diferença que você fez na vida de todo mundo. Exato. Desde o médico que fez o diagnóstico até o paciente que recebeu o diagnóstico e obviamente pôde ser tratado de uma maneira adequada, né? Exato. Então, isso é muito legal. E o que eu acho mais incrível é isso. Na nossa época, quando a gente se formou, a gente não tinha acesso a esse tipo de conhecimento fácil, assim. Não. Uma live dessa para ensinar vocês Era a verem, livro. a identificarem um padrão de Brugada. Então, assim, isso que a gente entregou para vocês aqui, gente, é ouro, sabe? E encaminhe essa live para mais pessoas, para que mais pessoas saibam, né? E possam identificar, porque é isso, né? Gente, a avaliação do eletrocardiograma não é difícil, desde que você tenha um roteiro sistematizado para essa avaliação. Desde que você tenha um passo a passo que te guie para passar por tudo. Vocês acham que a primeira coisa que uma pessoa olha no eletrocardiograma, isso aqui é Brugada? Claro que não. Uhum. Ela vai olhar primeiro se a técnica foi feita correta, qual é a frequência cardíaca, depois ela vai descartar a arritmia, depois tem um passo a passo, um roteiro. Entendeu? Então, assim, ele deu esse diagnóstico porque ele chegou no passo 2, que era descartar alterações isquêmicas, viu que tinha um supra de V1 e V2 e está dentro do diagnóstico diferencial de supra. O paciente não tinha dor torácica. Sim. Dentro do diagnóstico diferencial de supra isquêmico, tá lá repolarização precoce, pericardite e síndrome de Brugada. Né? Uhum. Sobrecarga de ventrículo esquerdo também. Elevações do ponto J, né? Entendeu? Então, é isso. Essas foram as minhas 4 histórias, né? 4 momentos em que eu vivenciei, né, a síndrome de Brugada. Quer fazer um resumão de Brugada? Ó, bora. Eu vou colocar aqui para vocês, então. Como você vai pensar em Brugada? Você me corrija, porque a gente vai fazendo aqui um brainstorm. Mas como você vai pensar em Brugada? Primeiro, ou o paciente está sincopando direto, ou ele teve uma morte súbita abortada. Concorda? Ou é um achado. Ele vai lá, interna por uma dor no pé e você pede um eletro e aparece o padrão de Brugada. Então, isso é uma coisa. Avaliou o eletro. Como pensar em Brugada? Tendo o padrão de Brugada. Existem 2 tipos de padrão de Brugada. O tipo 1, que é o barbatana de tubarão, esse que está aparecendo aqui para vocês. Ou o tipo 2, que é em cela. Qual é mais característico e o mais importante de você identificar? Tipo 1. Certo? E o tipo 2? Tipo 2 eu posso fazer um teste provocativo, posso subir as derivações, fazer derivações superiores de V1 e V2, sair do quarto por segundo espaço e tentar fazer um teste provocativo com a gimalina, flecainida, para chegar no tipo 1. Beleza. Bruno, tem tipo 1. Segunda coisa que você vai fazer, ele tem o eletro, até agora ele tem o padrão de Brugada. Será que ele tem síndrome de Brugada? O que você vai perguntar para ele? Você já sincopou? Você já teve uma taquicardia ventricular? Óbvio que ele não vai saber, mas às vezes ele sabe. Às vezes uma internação, às vezes uma internação. Você já teve morte súbita? Você já teve parada cardíaca? Uma história de morte súbita na família. Na família sua, alguém já teve uma morte súbita? Pessoal, você pegou qualquer um desses sinais, a gente chama isso que chama de Brugada de alto risco.
tá? Síndrome de Brugada se ele tiver algum sintoma, TV ou síncope ou morte súbita abortada. Nesse caso, esse tem indicação, a Brugada de alto risco de CDI, cardiodesfibrilador implantável, certo? Paciente se recusou ao CDI ou não tem possibilidade naquele momento, financeira, logística, está numa cidade que não pode ainda ter, vai implantar depois, mantém esse cara com quinidina ou amiodarona, tá? Até conseguir o CDI. Conseguiu o CDI, show de bola. E no paciente que tem o padrão de Brugada, mas ele não tem nenhuma característica de alto risco dessa que a gente falou, observação. Perfeito, que resumão, hein? Pois, meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você quer aprender a laudar qualquer eletrocardiograma dentro desse roteiro que eu passei para vocês, dentro desse passo a passo, são 4 passos simples que vão te dar segurança no laudo de qualquer eletrocardiograma. Você precisa conhecer a nossa formação em eletrocardiograma, que é o curso ECG na prática. Para você conhecer, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Vai ser um prazer ter você dentro também da área de alunos, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Inscreve no canal. Até mais.